queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 7º ano. Estamos na aula de número 17. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula. Isso vai ajudá-los a responder as atividades mais tarde. Então, vamos começar. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre mobilidade espacial em Santa Catarina. Lembrando que na aula passada a gente conversou sobre esse mesmo tema, só que em relação ao Brasil, um contexto de Brasil. Hoje a gente vai diminuir um pouco a nossa escala e vai conversar um pouco sobre Santa Catarina, especificamente sobre o nosso estado, ok? Então, qual é o nosso objetivo com a aula de hoje? Especificar as direções de mobilidade espacial no estado de Santa Catarina. Então, para onde vão, de onde vêm essas pessoas, quais os direcionamentos aqui, desses deslocamentos dentro do nosso estado. A aula anterior, comentando de novo, aqui nós vimos o que é essa mobilidade espacial e como ela está relacionada às questões migratórias, e como isso acontece em âmbito nacional, dentro do nosso território brasileiro. Hoje a gente vai ver esse comportamento dentro do nosso estado, aqui de Santa Catarina. Então, o sul do país aqui a gente já está falando dentre os 3 estados, o sul do país nos últimos anos tem figurado como uma região de atração, que tem atraído um maior número de pessoas em situação de mobilidade. Então, pessoas que estão se deslocando, seja fixando residência ou pessoas que estão de passagem por algum motivo, pessoas em movimento. Isso reflete as possibilidades de incorporação no mercado de trabalho, que têm se revelado superiores às médias nacionais. Esse fluxo tornou Santa Catarina um espaço onde se encontram hoje descendentes dos migrantes que estiveram no papel de colonizadores nos séculos passados com os novos migrantes. Então, a gente tem aqui os nossos descendentes dos migrantes originais aqui do nosso estado, aqueles que vieram séculos atrás ali, com os novos migrantes, aquelas pessoas de outros estados que estão aqui chegando e vindo até de outros países. Desde a segunda metade do século XX, Santa Catarina tem experimentado uma queda no ritmo do crescimento populacional, o seu crescimento natural aqui. É uma tendência nacional. E, em contrapartida, um forte crescimento no seu grau de urbanização. Então, isso a gente já viu que tem relação, essa urbanização com essa queda de natalidade, com essa queda de nascimentos, do número de filhos por família. O aumento do grau dessa urbanização indica uma forte desruralização da população, em grande medida condicionada pelo processo de industrialização do Estado. Então, ao passo que o Estado ele foi se industrializando e se urbanizando em um volume maior, essa questão da ruralização dos espaços rurais ela foi sendo diminuída. Então, essa desruralização, as pessoas fazendo o êxodo rural, saindo do campo e migrando para a cidade em busca dessas outras condições. Isso é também uma tendência nacional. Então, Santa Catarina seguiu essa questão dessa tendência nacional. Santa Catarina foi o único estado aqui da região sul a apresentar saldos migratórios positivos entre os anos de 1991 e anos 2000, então ali dentro dessa década. Isso configurou o estado como um polo de atração de população da própria região sul aqui, então dentre os 3 estados aqui, as pessoas migrando dentro do próprio estado de Santa Catarina, migrando do Paraná aqui para Santa Catarina, do Rio Grande do Sul para cá, então um polo de atração dentro da própria região e também de outros estados do país, sendo os maiores receptores as regiões de Joinville e Florianópolis, que tem uma tendência de concentração da população no eixo leste. O que é isso? É seguindo essa configuração até do Brasil, o eixo leste, que é a região ali mais litorânea, e como essas são as 2 maiores cidades do estado, então, automaticamente, vão ser as cidades com uma maior atração, de população que está vindo para cá. As pessoas vão encontrar maiores condições e oportunidades em grandes cidades, Então, é por isso que segue essa questão até nacional, do litoral ele ser um eixo de atração. Sempre foi, até porque a colonização começou nessa faixa litorânea, então é só seguindo essa tendência mesmo.
Entre os anos 2000 e 2010, Santa Catarina foi o estado que recebeu o maior volume de migrantes de outros estados e imigrantes de outros países, segundo as amostras do censo de 2010. Então, lembrando que migrante é toda pessoa que está em movimentação, né? Ela vai migrar, pode ser dentro de um bairro para o outro, né? Dentro da própria cidade, dentro do estado, dentro do país, de um país para outro. Pessoa migrante é aquela que está em movimento. Emigrante é aquele que sai do país e vai para outro. Imigrante é aquele que vem de fora para dentro, ok? Então, só relembrando esses termos aqui para vocês. Então, né, Santa Catarina tem sido um polo de atração, né, entre os anos 2000 e 2010, segundo, né, o último censo que a gente teve, né, foi o estado que recebeu o maior volume de migrantes de outros estados e imigrantes de outros países. Então, bem-vindos, né, a Santa Catarina. O município mais catarinense do estado, o município que conserva, né, que não tem pessoas saindo e não tem muitas pessoas entrando, é o município de Atalanta, aqui, né, dentro do estado de Santa Catarina. Situado ali no Vale do Itajaí, foi colonizado por italianos e alemães, com 3.300 habitantes hoje lá, aquele município. 99,43% deles nasceram no estado, então ele se mantém ali. Depois disso a gente tem o município de Agronômica, que também tem uma forte tendência ali de ser um dos mais catarinenses, ó, 99,26%, então é pouca diferença. Depois a gente tem Bela Vista do Toldo, Formosa do Sul, no oeste, é a cidade das raízes. Em Formosa, 90,92% dos moradores moram no município há mais de 10 anos, então são residentes ali fixos, né? Ao contrário de Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, onde 67,86% estão na cidade há menos de um ano. Então, são pessoas novas, pessoas que chegaram há pouco tempo. Então, essa é um dos panoramas aqui do nosso estado, dessa questão de mobilidade, né, dentro do estado. Então, alguns têm bem menos mobilidade, algumas cidades, e algumas outras já têm uma mobilidade bem maior, bem mais expressiva. Então, esses são os municípios, ó, Atalana, depois a gente tem Agronômica, Formosa e Vidal Ramos. Então, são municípios, né, que são mais do interior mesmo. Santa Catarina recebeu entre os anos 2000 e 2010 20.800 imigrantes estrangeiros, então pessoas que vieram de outros países. A maior parcela, né, veio dos Estados Unidos, depois Paraguai e, por último, a Argentina. Então, são esses os estrangeiros que mais vieram aqui para o estado de Santa Catarina. Áreas de expulsão e de atração da população. Então, agora a gente vai falar das áreas de onde as pessoas mais saem aqui dentro do estado e para onde elas mais vão, as áreas mais atrativas. As regiões oeste e serrana são as que apresentam maior perda populacional. E as regiões da Grande Florianópolis e Vale do Itajaí, né, e norte aqui, são aquelas que têm recebido a maior parte dessa evasão populacional ali. A região que mais perdeu, né, ali dentro do período de 2000 a 2007 foi a região oeste. É a maior região em extensão aqui dentro do nosso estado e essa forte evasão ela está condicionada, né, ela está ligada à falta de perspectiva dos habitantes, principalmente aqueles que estão ligados a uma pequena propriedade agrícola familiar. Então, é essa questão do êxodo rural que a gente viu. Então, essa falta de tecnologia no campo, né? essa baixa tecnologia, essa falta de oportunidade de mudar de vida, de ter algo diferente, então fez com que acontecesse esse êxodo rural, principalmente nessa região. Estão presentes, né, vários fatores de expulsão, além desses que eu acabei de comentar, ligados, né, aos chamados fatores de modernização, que é a chegada de grandes agroindústrias, modernização do campo, dificuldade de crédito rural, que ao mesmo tempo dinamizam a economia regional, né, com relevância também em nível estadual e nacional, e aumentam a produtividade, dão origem a uma grande massa migrante. Então, o que acontece?
Os pequenos agricultores, eles não se modernizam, ao passo que grandes indústrias instaladas lá na região, sim. Então, quanto mais grandes indústrias modernas, postos de trabalho acabam sendo fechados. E esses pequenos produtores não conseguem competir, né, com grandes indústrias. Então, isso faz, né, com que exista essa evasão, né, esse êxodo rural ali daquela região. Então, a região oeste e a região serrana, essas duas regiões aqui são as que mais expulsam. A região norte do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis são as regiões que mais recebem. A saída da população da região serrana está ligada aos fatores de estagnação. É uma região com um nível de concentração de terras, né, e com uma economia em declínio já faz vários anos. A atividade madeireira, né, e a incapacidade da indústria de dinamizar essa região, uma vez que emprega pouca força de trabalho e ocupa grandes extensões de terra para o reflorestamento. Então, a indústria madeireira, que é forte na região serrana, o que acontece? São poucas pessoas que trabalham, porque é principalmente uma atividade, né, dentro ali da indústria, ela é bem mecanizada, então não é necessário tanta mão de obra e precisa de uma grande extensão de terra para o reflorestamento. Por outro lado, essa modernização teve impactos diretos na redução da geração de postos de trabalho. As regiões que são atrativas, as que recebem, então, só reforçando, a região norte, ela é uma receptora, né, sempre foi, dessa população, tem em seu território quais fatores de atração? É uma forte região industrial, né, dinâmica industrial, com variados setores que oferecem um grande volume de postos de trabalho, então, diferente das outras, aqui já é necessário mais mão de obra, mais pessoas trabalhando, grande peso na produção de bens e serviços do Estado. Então, os setores industriais aos quais a região norte está inserido, ele necessita de mais pessoas trabalhando, então, por isso que é um fator de atração. Os municípios balneários, que é a faixa litorânea, estão ligados nessa atividade turística, como Barra do Sul, Itapoá, Barra Velha, São Francisco, né? Existem, além dessa atividade turística, a atividade portuária, né, em muitos desses municípios, o que também já atrai pessoas para estarem ali trabalhando. A região da Grande Florianópolis, né, um forte processo de concentração populacional, é a maior cidade do estado, com características de metrópole, né? Então, além de Florianópolis ser uma cidade grande com um volume, né, de pessoas, ali uma concentração de pessoas, as cidades ao entorno também têm essas características, né, de alta concentração, o que torna ali a região uma metrópole. Regiões que seguem uma faixa contígua a partir de Florianópolis são São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro da Imperatriz, né? Ali a gente tem migrações pendulares, já que muitas pessoas exercem atividades na capital, que é Florianópolis, e vivem nesses municípios. Então, elas moram, né, nesses municípios ao entorno e trabalham em Florianópolis. Por quê? Além de ser uma cidade turística, é também uma cidade que tem essa atividade do setor estadual, né? A gente tem ali a sede do estado, a gente tem pessoas que trabalham no serviço público mesmo, além das universidades, né, que estão ali presentes, as maiores do estado estão ali. A capital, né, Florianópolis, foi a cidade catarinense que recebeu mais migrantes de Rondônia, Amazonas, Pará, Alagoas, Bahia, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal. O maior número de migrações vem do Rio Grande do Sul, depois a gente tem Paraná e São Paulo. Então, vem de todos esses estados, aí, de todas essas regiões, Florianópolis recebe essas pessoas, é um polo de atração. Ainda entre essas regiões, né, a gente tem o Vale do Itajaí, assim como a região norte, tem uma economia diversificada, né, e uma grande participação do PIB aqui do estado. Então, é uma região forte economicamente. Os principais polos de atração estão em Blumenau e seguem até Joinville, né, que tem um eixo dessa absorção populacional. No caso do sul do estado, né, a gente comentou de todas as outras e faltou o sul.
Apesar da região ter diminuído a sua participação, né, na população relativa ali do estado, de modo bem menos intenso que as regiões oeste e serrana, não houve migrações expressivas. Então, é uma região que acaba ficando neutra nesse caso de deslocamento. Então, só concluindo aqui, o processo de industrialização e urbanização aqui do estado concentrou em algumas regiões a maior parte dos recursos e da oferta de serviços, tanto públicos quanto privados. Em grande medida, as regiões responsáveis pela maior dinâmica, né, econômica são o Vale do Itajaí, o Norte e a Grande Florianópolis, o que contrasta com as regiões Oeste e Serrana, que se colocam como áreas de menor dinamismo e de maior expulsão, né, de população. Então, aqui a gente tem taxa de crescimento populacional. Então, ó, as que mais crescem, ó, região aqui ó, de Florianópolis, ó, Florianópolis, Joinville aqui, o Vale do Itajaí, e abaixo as menores aqui, as regiões Serrana e de Lages ali. Então é isso. Não deixem de fazer as suas atividades, gente, não deixem de revisar as aulas, porque isso vai ajudá-los, né, a responder essas atividades, e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!